Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Vamos ter mais um episódio do nosso podcast, Vozes do Transporte. Meu nome é Gabriele Fonseca, sou gerente executiva do Setseng e hoje nós vamos falar sobre o Maio Amarelo. Desacelere, seu bem maior é a vida. Nós vamos ter um bate-papo aqui com o Jorge Wagner, que fala sobre a importância e segurança no trânsito. Vou pedir o Jorge para se apresentar. Ei, Gabriele, tudo bem? Para mim é uma satisfação gigantesca estar aqui com você e com o pessoal do transporte. O pessoal do transporte, grande abraço. Já, do SEST Senat, um grande abraço. Bom, meu nome é Jorge Wagner, como você muito bem falou, Eu sou bacharel em Direito, instrutor de trânsito no SEST Senat há praticamente 5 anos. E nós estamos aí desenvolvendo um trabalho junto à comunidade do transporte, de conscientização, junto à vida do motorista, junto à qualidade técnica da prestação do serviço, transporte de cargas com foco na segurança no trânsito. Para a gente iniciar, Wagner, eu acho que é importante a gente mencionar o transportador rodoviário de carga, nós sabemos que hoje o transporte move o Brasil. Exatamente. Então, os transportadores, eles estão transportando 24 horas por dia. E antes da gente começar esse bate-papo, eu queria trazer uns dados bem importantes, Certo. Que foi a CNT que divulgou. Os dados são recentes, então os dados são de 2025, a CNT é a nossa Confederação Nacional de Transporte, para a gente já ter um conteúdo de falar sobre os percentual. Então, você sabia que apenas 11,1% da malha rodoviária brasileira é duplicada? Sim. Ou seja, maior parte das nossas rodovias, elas não têm as duas vias funcionando em cada sentido. Além disso, sobre a pavimentação, apenas 12,4% das estradas são pavimentadas. Sim. Ou então a gente vê que a nossa infraestrutura é muito precária, Então, quando a gente fala de segurança e não ter uma infraestrutura adequada, a gente vê que é difícil também manter essa segurança, Além disso, é importante mencionar aqui também que os índices de acidentes, só em Minas Gerais, foram registrados 9.225 acidentes, de novembro de 2023 a outubro de 2024, Sim. somando 749 mortes, o que representa média de 8 óbitos a cada 100 sinistros. Então, e além disso, 11.794 pessoas ficaram feridas, entre casos leves e graves. Então, a gente vê a importância dessa campanha do Maio Amarelo, quando a gente se fala de dados, Então, eu queria que você falasse, ô Jorge, para você falar um pouco dessa campanha, a importância dessa campanha para a gente. Ok, Gabriele. Bem apresentados os dados, Então a gente pode perceber que realmente existem números bem elevados aí com relação ao acontecimento de sinistros e de morte de pessoas nas estradas. Então, a gente pode observar o seguinte, que a conscientização ela vem em primeiro lugar. Só que antes da conscientização, nós precisamos saber que o quê? Minas Gerais está localizada na região sudeste. E quais estados que nós temos aqui? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A maior malha rodoviária do país está concentrada no nosso estado. E essas condições precárias das estradas, elas possibilitam que, por melhor que o condutor dirija, por melhor que seja o seu caminhão, a tecnologia embarcada, por melhor que seja o transporte da carga, a segurança ela fica colocada em xeque, por quê? Péssimas qualidades das vias, tem trecho que não é duplicado, péssima sinalização, principalmente à noite, Então você tem um condutor que dirige até determinada hora da noite, tem uma obra que está acontecendo, ela está mal sinalizada, tem um radar lá na frente na via de 80 de 60, não tem sinalização antecedente que comunica sobre a existência daquele radar. Então, quando o motorista chega, ele se depara com um buraco, com uma curva, ou com a falta de iluminação, Seja ela horizontal ou vertical, então com a falta de uma placa que comunica que tem um radar ali, ele provoca uma frenagem brusca e ele pode se envolver em um sinistro, sinistrar várias outras pessoas. Só um adendo aqui, sinistro é um novo termo que foi adotado desde 2018, com a NBR 10697 de 2018, que mudou o termo acidente, que provém do caso fortuito da força maior, para sinistro, que provém da vontade humana, que é o dolo, a vontade de praticar a conduta, e a culpa, que é a imprudência, imperícia e negligência. Então, a gente pode ver aí que
que a conduta humana, ela está ligada diretamente à questão dos sinistros. Quando a gente for falar da questão de saúde, sono, qualidade de vida, sobre a importância do SESC-SENAT, nós vamos falar que é uma junção de fatores que vai culminar no resultado sinistro, morte e indenização. Porque a gente fala de morte, a gente não fala de quem ficou internado, de quem ficou com problema físico, com problema mental, que perdeu a sua renda por causa desse sinistro de trânsito. Então é fundamental que nós nos aproximemos, né, dos órgãos de fiscalização, os órgãos responsáveis pela segurança nas estradas, para que a gente possa criar um trabalho efetivo, né, para poder evitar esse tipo de situação, que é a precariedade das vias. Entendi. O que dá pra gente mencionar aqui também, isso já foi até uma fala do nosso presidente Toninho, que o caminhão não é o vilão. Sim. Né? Se a gente vê tudo que você falou sobre a questão das rodovias, não tem como a gente penalizar o caminhoneiro, porque talvez tinha um buraco lá que não foi sinalizado, tinha um radar lá que não foi sinalizado. Tá tendo obras e mais obras aí nas rodovias que não está sendo bem sinalizado. A gente tem que ter um certo cuidado, obviamente, como motoristas, né? Mas a gente também não pode colocar como o caminhão é o vilão, né? Jamais a gente pode fazer isso, porque o transporte, ele move o Brasil. Não é verdade? O Brasil gira sobre rodas. Se não fosse o transporte, nós não teríamos alimento, vestuário, alimentação, vestuário, o que mais? Peças para as empresas, nós não teríamos matéria-prima para as indústrias. O transporte, ele move o que seria o Brasil sem um transporte rodoviário, né? A gente até... Desculpa te cortar. Não, eu ia complementar, eu ia falar o seguinte, chegou na mão, veio de caminhão. Exato, brilhante, né? Intervenção, senhorita Gabriela, exatamente. Chegou na mão, veio de caminhão. Nós temos o transporte aquático, marítimo, aéreo, nós temos o ferroviário, mas o rodoviário, ele realmente move o Brasil. Né? E a gente falando de Move o Brasil, a gente vai falar sobre o papel das transportadoras, das empresas, né? E suas entidades. Então, assim, o que você tem para contribuir com a gente? O trabalho do SESC-SENAT junto com aqueles colaboradores das transportadoras, especialmente na segurança na segurança do trânsito, né? Entendi. Gabriela, esse é um assunto maravilhoso que a gente adora falar, porque o SESC-SENAT é uma entidade que já vai fazer 32 anos, né? Uma pessoa jurídica de direito privado, uma empresa criada para prestar um serviço de natureza pública. Nós somos uma OCIP, uma organização social de interesse público. Nós atendemos o pessoal do transporte, fazemos parte do Sistema S. Nós temos o Sistema S e o nosso foco são os profissionais do transporte. Como que a gente atua com esse pessoal do transporte? Quem conhece sabe do que eu vou dizer. E quem ainda não conhece vai ter a oportunidade agora de conhecer a importância do SESC-SENAT. Nós temos duas empresas em uma só. O SESC é o Serviço Social do Transporte e o SENAT é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. No SESC, nós trabalhamos com atendimentos de dentista, psicólogo, nutricionista, fisioterapia e pilates. Nós tratamos da saúde bucal dos caminhoneiros, das suas esposas, seus esposos, dos seus filhos até 21 anos e ainda atendemos o pessoal da comunidade, aquela pessoa que não tem vínculo com o transporte, porém ele consegue ter um atendimento de saúde, um atendimento odontológico de forma mais acessível financeiramente. E deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, porque são vários atendimentos que o trabalhador do transporte consegue ter. O trabalhador paga por alguma coisa? Não, o trabalhador do transporte é aquela pessoa que tem vínculo CLT com a empresa de transporte, que tem CNPJ com atividade fim de transporte, e esse colaborador é tudo gratuito, né? Como diz aí no jargão popular, 0800 na faixa, né? Então é só esse colaborador se dirigir à unidade do SESC-SENAT, portando seu comprovante de residência, documentos originais e cópia, ele mesmo faz o seu cadastro, inclusive, né, devido à digitalização do século XXI, nós temos a plataforma do SESC-SENAT, que é o portal do cliente. Lá você como cliente, como transportador ou não, você consegue criar o seu login com o seu e-mail e senha e você tem acesso aos atendimentos de saúde, aos cursos do SENAT, que daqui a pouco eu vou falar para você, que por enquanto eu falei só do dentista, não falei da psicóloga, da nutricionista, que cuida da saúde dos nossos colegas caminhoneiros, que a gente está acostumado a ver o pessoal
um pouquinho assim acima do peso, igual o meu caso, né? Assim, diga-se de passagem, mas, porém, entretanto, todavia, né, a gente trabalha com essa conscientização in loco nas unidades e também nos postos de gasolina, nas rodovias, indo nas empresas, fazendo palestras sobre saúde bucal, como usar o fio dental, como escovar dente, falar sobre saúde, depressão, ansiedade. Então, a gente busca esse pessoal pra gente através desses atendimentos gratuitos para quem é do transporte. Agora, esposa e filhos dependentes até 21 anos, tem uma pequena coparticipação em cerca de 50% dos procedimentos que a pessoa tem que olhar na unidade qual procedimento que ela vai ter que fazer esse investimento. Ou seja, ainda vale a pena, né? Vale a pena porque o investimento, se a gente comparar o investimento de uma empresa lá fora, tanto para dependente como para quem é comunidade, vale muito mais a pena. São serviços de primeira qualidade, material de primeira linha. Só na nossa unidade do SEST Senat Contagem, abrindo o leque para você, nós temos aproximadamente 179 unidades operacionais em todo o território nacional. Conselho Regional de Minas Gerais, nós temos, salvo engano, 26 ou 27 unidades do SEST Senat. E na nossa região metropolitana aqui, Contagem, Betim, né, nós temos a nossa unidade de Contagem, tem a unidade de Betim, tem a unidade do bairro Jardim Vitória e a unidade do bairro Serra Verde. Né? Só a nossa unidade de Contagem são mais de 25 dentistas trabalhando de segunda a sexta-feira. Tem as psicólogas que trabalham também de segunda a sexta-feira. Aos sábados tem expediente de dentista até meio-dia, trabalhando em três turnos, 7 às 11, 11 às 15, 15 às 19, você não encontra horário. Né? Então, a gente atua no transporte dessa forma. Só uma vírgula, abrindo o adendo aqui para o Senat, que é o Serviço Nacional de Antes da Aprendizagem. gente pular para o Senat, eu tenho uma dúvida. Ótimo. O caminhoneiro, ele tá na estrada, tá indo fazer a sua rota, ele parou num restaurante, teve um problema no dente, só que ele mora em Contagem. Ele consegue atendimento em outra unidade do SEST Senat? Gabriela, é muito interessante, muito obrigado por você ter feito essa pergunta. Muita gente não sabe. Nós temos o atendimento em trânsito. Você, condutora de veículo automotor, transportadora, você na sua carreta ali, acontece isso com você. Você tem um manifesto de carga, você tem a nota fiscal que comprova que você está em trânsito. Você procurou um local mais seguro, estacionou seu caminhão ou dentro da unidade do SEST Senat. Se você chegar na recepção lá do SEST, as meninas ou os rapazes vão te atender, pegar sua nota fiscal, ver que você realmente está em trânsito, está trabalhando, você tem a prioridade de atendimento no seu procedimento. Ou seja, aquele caminhoneiro que está em viagem, ele é de Contagem, mas ele está indo para o Alto Paranaíba. Você está Alto Paranaíba que a gente tem uma delegacia, uma unidade do SETSENG lá. Ótimo. Para em Patos de Minas. Então, ele consegue atendimento odontológico em Patos de Minas. Sim, consegue. E de forma rápida, porque ele tem prioridade no atendimento. É como se fosse uma urgência, então. Isso, chama-se atendimento em trânsito. Ele está em horário de trabalho, ele não pode atrasar. Entendi. Né? Então, a gente encaixa ele ali, faz o encaixe nele como prioridade. Nós temos os dentistas que atendem a emergência. Tem os dentistas que atendem os agendados, tem os dentistas que fazem as avaliações, e nós temos os dentistas que atendem esse tipo de caso aí que chama-se urgência. Tem uma prioridade no atendimento. E tem a lei da super prioridade, que é o caso do caminhoneiro em trânsito. Bacana, entendi. Né? Legal, bacana. E o Senat? O que você tem para contribuir com a gente? Muita coisa, Gabriela. Vamos lá. Senta que lá vem a história. Né? O Senat é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Lá nós ofertamos 3 plataformas de curso. Presencial, semipresencial e online. Esse online tem o Via Instrutor, né, que é aquela web aula, e tem aquele curso que você mesmo entra na plataforma, cria o seu login e faz o seu curso. Vamos falar dos cursos presenciais. Lá nós temos cursos de máquinas, eu estou dizendo a respeito da minha unidade SEST Senat Contagem, mas a maioria das unidades, elas têm todos esses serviços que eu vou falar para você. Tá? Porque nós temos 3 tipos de unidades, A, B, C e D. A nossa é modelo da unidade A, que é o maior tipo de unidade. Lá nós temos cursos de empilhadeira, transpaleteira, retroescavadeira, caminhão Munk. Nós temos curso de drone, né? Agora acabou de chegar recentemente um novo caminhão, uma nova carreta. Nós temos um ônibus, um caminhão Munk e 3 carretas para poder melhor atender o pessoal do transporte aí com esses cursos. Ainda tem a Bobcat, que é a pá carregadeira, aquela pequenininha, além da retroescavadeira.
carteira. Custo do drone eu acabei de falar, esses são os custos presenciais. Além, senhor motorista, né, de transporte rodoviário de cargas, além desses custos, nós temos os custos da resolução 789 de 2020, que são os custos de MOP, carga indivisível, coletivo, veículo de emergência, escolar, motofretista, mototaxista. Nós ofertamos todos esses custos, além dos custos web aula da agenda unificada, pegando o gancho de novo aí da digitalização. Você que está em todo o território de Minas Gerais, consegue fazer a sua capacitação e a sua atualização de curso especializado para condutor de forma online, pelo seu celular, no conforto da sua residência, lá na empresa, na sua folga, final de semana, sábado e domingo. Você consegue fazer o seu curso online, faz a sua prova online, né? Você faz a avaliação do trabalho, tem uma avaliação de reação que é passada, a avaliação da plataforma, do instrutor, né? Tem todo um feedback para a gente poder melhorar sempre. É um programa de melhoria contínua que nós fazemos no SESI Senat para melhorar essa atividade. Partindo agora para os cursos web aula, tem até um curso web de atualização de legislação de trânsito, que quem ministra é este humilde, né, que vos fala aqui, o senhor Jorge Wagner. Eu ministro um curso de atualização de legislação de trânsito 2025. Temos curso de responsabilidade civil e criminal voltada para o condutor de transporte coletivo e de transporte de cargas. Né, temos vários outros cursos. Tem curso de oratória, como falar em público, tem curso de relacionamento interpessoal, direção defensiva, são vários outros cursos. Para não alongar muito nessa questão de curso, nós temos a plataforma EAD, que você entra no portal do cliente, Gabriele. São mais de 253 cursos que quem é do transporte pode fazer tudo totalmente gratuito. Ou seja, a capacitação, a oportunidade está aí. Aqui, no SESI Senat. Então, capacita quem realmente quer. Exato. Porque tem, né? Gratuito, a pessoa pode ir lá procurar, então a gente vê a importância de capacitar, Exato. né? Jorge, eu vou trazer mais alguns levantamentos aqui da SNT. Certo. E eu vou te fazer uma pergunta de que eu tô muito interessada de saber como que funciona o simulador. Mas sim. antes da gente falar sobre ele, eu vou trazer esses dados importantes que Ótimo. a CNT divulgou pra gente, tá? A colisão foi o acidente mais frequente, somando 4.919 ocorrências, o equivale a 53,3%. E que respondeu também o maior número de mortes, 470 vítimas fatais, Sim. que dá o percentual de 62,7%. Sim. Outras causas relevantes também foram as saídas de pistas, que foram 14,7% dos acidentes, capotamento e tombamento, Sim. 7,3%, e atropelamento de pedestre, 4,9%. A gente sabe que a campanha Maio Amarelo é muito importante, né? O CETSENG, como entidade que representa as empresas de transporte de carga, nós abraçamos essa campanha também, divulgamos nas nossas redes sociais, vamos participar também em conjunto com o SESI Senat, nós somos parceiros já muito longo já, da 4ª Mostra de Educação para Trânsito, promovida pelo DR, Ótimo. que é também um parceiro muito importante, né? Certo. Que fala da conscientização e do treinamento. Agora, para a gente ir para o simulador, né? A gente sabe dos vícios de direção e como a condução é importante, né? Então, esse simulador, o que é esse simulador? O que ele ajuda no momento do motorista? Me explica um pouquinho para a gente entender para que serve esse simulador. Certo, muito bem colocado aí os dados. A gente pode perceber que no Brasil, hoje, 2025, nós temos 5 gatilhos que mais provocam sinistros de trânsito. Excesso de velocidade e autoconfiança, uso de celular, uso de álcool e drogas, sono, cansaço, fadiga e estresse dos condutores, além das condições adversas do veículo, do próprio condutor e das vias. Você falou de atropelamento, de capotamento, saída de pista, né? Isso aí tudo provocado por condição adversa. Sono, abuso, né? Você tem lá a culpa, quando a pessoa ela não tem intenção, mas ela provoca, tem o dolo, excesso de velocidade, não manter distância de segurança, tudo isso contribui. Então, já contextualizando para
questão do simulador, que eu também ministro o curso no simulador na nossa unidade, ele é uma ferramenta extremamente importante porque a empresa faz a coleta dos dados dos condutores. Né? Geralmente, via de regra, aqueles condutores que têm, como que eu posso dizer para você, alguns pequenos detalhes para poder acertar na questão da dirigibilidade da máquina, ou aqueles que já dirigem há muito tempo e acaba perdendo aquele automatismo correto, né? A gente bate um papo bem sadio, bem agradável, porque o objetivo não é ensinar ninguém a dirigir, todo mundo já sabe. É simplesmente passar os automatismos corretos para refixá-los. Distância de segurança, manobra, velocidade, conta-giro, consumo de combustível, situação adversa. Porque eu, como condutor, como instrutor ministrando o curso para os condutores, lá nós temos a sala do simulador, tem várias cadeiras do lado onde ficam os colegas observando, tem o monitor do lado, que eles ficam vendo as condições adversas que o colega passa lá dentro, e eu, como instrutor, aqui na mesa de comando e controle, eu consigo colocar para ele buraco na pista, óleo na pista, noite, de dia, condição adversa, ciclista, animais na pista. Você faz várias simulações de vários ambientes, de várias situações, Sim. Você vai criando de acordo com o que ele vai dirigindo. Exato. Eu crio as adversidades dele de acordo com a atenção dele. Você tá olhando um pouco para frente, eu sei. Se ele tá olhando um pouco pro retrovisor esquerdo, um pouco pro retrovisor direito, eu percebo que o sistema mostra. Se ele tá olhando um pouco pro retrovisor esquerdo, eu coloco alguma coisa no retrovisor esquerdo aí que ele não vai ver. Talvez possa provocar uma colisão. Coloca um animal atravessando a pista. Entendi. E falando de empresa, a empresa recebe algum relatório de como foi a condução do motorista? O que ela fica sabendo com esse simulador daquele motorista? Muito bem. O que acontece? A empresa, ela faz a captação desse condutor, ela agenda uma folga, já deixa pré-agendada uma folga, faz a relação de condutores para poder ir lá, para a gente treinar, mesmo aqueles que não precisam, por exemplo, eles estão fazendo ambientação na empresa, colaboradores novos, né, eles estão adaptando a filosofia da empresa, o tipo de transporte, o tipo de jornada, eles vão para o SESC Senat, a empresa faz a captação desse colaborador, manda lá para a gente faz uma contextualização em sala com conteúdo de direção defensiva, legislação de trânsito, primeiros socorros, relacionamento interpessoal, para depois levar para o simulador. E tem a opção também de agendar só o simulador, a gente vai ministro o dia inteiro, condição adversa na pista, vai lá, faz treinamento, caminhão 9 eixos, 7 eixos, faz treinamento em ônibus, são vários tipos de veículos. Lá eles treinam posicionamento em pista, conta-giro, eles treinam o quê? Percepção da pista, quantidade de veículos, de dia, de noite. Então, são condições que eles trabalham no dia a dia. Então, nós do SESC Senat, com a nossa vasta experiência de quase 32 anos de mercado, né? Então a gente sabe muito bem o que acontece com os condutores lá fora, nas pistas. Então, a gente simula no simulador, nós trabalhamos com o Pro Simulador, né? Que é o melhor simulador em termos de tecnologia. Nós temos sistema, a gente trabalha lá com 5G, a gente trabalha lá com tecnologia 3D, né? Nós temos 3 telas, uma grande na frente, 2 laterais, e o banco do condutor com o cinto. Nós temos câmbio manual, câmbio automático e todas as funcionalidades de um painel de um caminhão. E o banco movimenta de acordo com que ele vai transitando, acelerando, freando, se ele capota, se ele provoca uma colisão, se ele atropela um pedestre, o veículo dá sinal. Superaquecimento, pneu estourado, falta de óleo, deslocamento de carga, caminhão escorregando na pista, tudo que eles vão enfrentar lá fora, né, na facticidade, quer dizer, no dia a dia do desenvolvimento da sua atividade, a gente coloca ali como adversidade para ele no simulador. Depois a gente faz o feedback, conversa, respondendo a sua pergunta. A empresa, ela só entra em contato com o SESC Senat, porque a empresa que é transportadora, ela já tem vínculo com o SESC Senat, já participa daquela questão da colaboração com o SESC Senat e tem o vínculo. A empresa tendo um vínculo, ela só liga para o setor de cursos ou para a nossa coordenação da unidade de contagem. Vou até passar o número daqui a pouco do telefone que o pessoal pode ligar, se informar com relação à questão de saúde, com relação a curso, tudo que elas precisam saber. Beleza, a empresa encaminhou os condutores para o SESC Senat, a gente vai recebê-los lá, fazer a ambientação, colocar no simulador, explicar como é que funciona, fazer as atividades. Ponto, terminou. E esse condutor, a nota dele não foi tão satisfatória. Vamos refazer a atividade? A gente vai lá e refaz a atividade. Mas no mesmo dia ou ele é agendado para um outro dia? Ele pode fazer essa atividade no mesmo dia. Porque o simulador, ele costuma provocar... As pessoas costumam descobrir que tem labirintite quando vão fazer o simulador. Entendi. Porque são 3 telas gigantes. Ele tem que alternar entre o painel do veículo, retrovisor e dianteiro. Então, esse movimento ali naquela tela costuma provocar um certo enjoo, uma certa náusea. Entendi. Aí tem alguns condutores que a gente dá um tempinho para ele respirar, tomar uma água e volta de novo, tá? Caso aconteça de ser negativo,
negativo, né, todos os dados são repassados para a empresa. A empresa vai analisar os dados, o aproveitamento do condutor entre 70% a 100% ali das atividades propostas. E esse condutor, teoricamente reprovado, ele não é diminuído das suas funções e muito menos da sua capacidade profissional. Ele é reencaminhado novamente, faz o teste conosco novamente. Às vezes, naquele dia, ele não estava bem psicologicamente nem fisicamente para realizar a atividade. Ou seja, o simulador ele acaba sendo uma reciclagem, corrigindo alguns vícios que provavelmente o motorista possa ter. Exato. Ele serve para essa reciclagem, que algumas empresas utilizam também. Geralmente aqueles condutores que se envolvem em pequenos sinistros, manobras, barra o caminhão ali, direto está apresentando alguma adversidade com relação à sua rotina de trabalho, que gera um comunicado interno na empresa, ou então que gera aquele famoso valinho ali, né? A gente sabe, não precisa nem entrar no mérito da questão, né? Mas, enfim, esse condutor que apresenta algumas dessas atitudes no ambiente de trabalho, né? Pequenos abarroamentos no trânsito, alguma condição adversa, ele é encaminhado para fazer essa reciclagem, entre aspas, conosco lá na unidade, no simulador. E aí uma pergunta, a empresa paga alguma coisa para utilizar esse simulador para o seu funcionário? Eis a resposta, não. Não, na verdade, não é que a empresa não paga, ela já contribui mensalmente com valor Y para o SESC Senat. Então, para utilizar esse serviço, a empresa não há necessidade de realizar nenhum tipo de investimento para poder encaminhar esses colaboradores para fazer o simulador conosco. Ótimo. Bacana, né? Jorge, nós falamos sobre o SESC Senat, né? E nós falamos que o caminhão não é o vilão. Certo. Mas a gente precisa de uma contribuição de todos, né? Sim. Então, assim, para o cidadão, o que você tem para compartilhar de dicas de segurança? O que o cidadão pode fazer também para contribuir com um trânsito mais seguro? Entendi. Então vamos lá. Na verdade, o nosso foco maior é o pessoal do transporte. Porém, entretanto, todavia, nós temos todos os dias os colaboradores das empresas que se deslocam via bicicleta, via motocicleta, via veículo de pequeno porte automóvel. E esse pessoal às vezes não respeita o limite de velocidade, fala no celular, para colado no caminhão, para no ponto cego do caminhão, não respeita 1,5 m de distância do pedestre ou do motociclista. E essa galera abusa no trânsito. Então, uma vez que o motorista profissional já está instruído, ele conhece a carga, conhece o caminhão, conhece o trajeto, conhece a velocidade, conhece a sua habilidade como condutor, ele vai tirar o máximo dele ali com segurança. Já as pessoas que não têm esse tipo de consciência, que são os que dirigem de forma não profissional, sem querer diminuir ninguém, porque todos são condutores. O que muda é a conduta do condutor. É lá fora no trânsito que você vai dirigir junto com pessoas estressadas, com depressão, com ansiedade, com transtorno, com toque, né, com transtorno obsessivo compulsivo, pessoas com vários tipos de personalidade, gente atrasada, gente estressada, gente com complexo de inferioridade. Eu não vou dar preferência porque senão vai diminuir a minha masculinidade, né? A gente tem que saber que no trânsito é uma eterna negociação. Sim. Então, nós do SESC Senat, nós buscamos sempre conscientizar esses condutores quando a gente vai fazer palestra nas empresas para os condutores. Eles sempre participam. Clientes, terceiros que estão ali, né, fazendo um carregamento, um descarregamento, participam das palestras de conscientização. Os próprios colaboradores do escritório, eles participam junto com os motoristas também. Então, isso aí é uma forma indireta da gente poder atingir, né, esse nicho de motorista. A gente costuma brincar aí que são os pé de breque. Né? O caminhão está na estrada a 60, 80 por hora, ele entra na frente do caminhão e freia. Não, e vou te falar uma coisa, a gente mineiro, a gente olha assim falando, né, dá uma seta, ou a gente acelera pra pessoa não passar, né? E quando se trata, eu falo assim, até mesmo, eu tenho hora que eu tô super acelerada, doida pra resolver os meus compromissos, e eu vejo um caminhão. Eu falo, não é possível, tá me vendo? E acaba que a gente mesmo não traz a segurança necessária no trânsito, né? Exato, porque o mais importante de você pensar, ele tá me vendo, é o seguinte, é você saber que os veículos maiores são responsáveis pela segurança dos menores. Isso está no CTB, carreta do caminhão, caminhão do ônibus, o ônibus dos veículos pequenos, dos motoristas, dos ciclistas e pedestres. É a lei da superpreferência, né? Mas o que acontece? Existe uma regra do ver e ser visto. Então, se você não ver o rosto do condutor do caminhão no retrovisor, ele não está
te vendo. É o famoso ponto cego? O famoso ponto cego. Na lateral, ou aqui totalmente à esquerda, ou totalmente à direita. Ultrapassar a direita nunca, né? Proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro, principalmente transitar ou ultrapassar pelo acostamento. Na frente do caminhão é ponto cego, totalmente à direita do retrovisor é ponto cego e totalmente atrás do caminhão. Se você estiver seguindo o caminhão na estrada, não fica ali no meio da traseira que não tá te vendo, não. Ou um pouquinho à esquerda para ele te ver aqui, ou um pouquinho à direita para ele te ver aqui. Nunca no meio. Então, isso é super importante a gente compartilhar essas informações aqui, porque muitas das vezes a gente usa justamente isso. Não é possível, ele não tá me vendo, e de fato não está vendo. De fato não está. O motorista não tá me vendo aqui, não. Buzina, aquela mão na buzina. A gente conhece buzinada, né? Pam, pam, ou então pam, ou pam, pam, né? A gente sabe. A hora que a pessoa tá buzinando de forma nervosa, você tá cumprimentando, você tá pedindo, você tá agradecendo. A gente consegue perceber isso pelo tom da buzina. E qual que é a maioria da buzina que a gente ouve das buzinas para caminhão? Pam, pam! Quer dizer, você tá me vendo aqui, não? E onde é que fica a nossa empatia? Onde fica a nossa ética, a nossa moral, né? A nossa responsabilidade social de respeitar o direito de ir e vir dos outros, Sim. que está garantido lá no, salvo engano, inciso 2 da Constituição Federal, no artigo 5º. Não é? Então eu queria que você me falasse, seu Jorge, sobre a campanha do Maio Amarelo. Aquelas empresas, aquelas pessoas que têm interesse em compartilhar essa campanha dentro da sua equipe interna, dentro dos seus fornecedores, seus clientes, o que eles têm que fazer? O que o SET Senat está proporcionando para as empresas terem acesso a essa campanha junto ao SET Senat? Excelente pergunta, Gabriela. Obrigado, já quero te agradecer. Nós, no SEST Senat, nós trabalhamos todos os meses do ano, os 12 meses, campanhas, de janeiro a dezembro. Cada mês tem uma conscientização. Janeiro branco, saúde mental, fevereiro roxo, laranja, prevenção a doenças crônicas, lúpus, Alzheimer, finalizando lá em outubro rosa, novembro azul e dezembro vermelho, prevenção às ESTs. O que acontece? Setembro, a gente trabalha a Semana Nacional do Trânsito, que é setembro amarelo, e juntamente com o maio amarelo, a gente trabalha com a conscientização para a prevenção e diminuição de acidentes de trânsito com foco no condutor. E todas as empresas, elas têm acesso a essas palestras do SEST Senat. Com foco na pergunta que você fez, mês de maio, campanha do Maio Amarelo, conscientização para a redução de sinistros e mortes no trânsito. Qualquer empresa de transporte ou que não seja do transporte tem acesso, só que as do transporte é de forma gratuita. As empresas que não têm CNPJ com finalidade de transporte, há necessidade de fazer um pequeno investimento para ter acesso ao serviço da Van, que é muito importante. Eu tenho que falar para vocês da Van Itinerante, que faz esse trabalho, divulgando nas empresas todos os temas. Né? Tem um pessoal muito capacitado da Van que ministra as palestras, leva dentista, psicólogo, fisioterapeuta nas empresas, tira dúvida, conversa, bate papo com o pessoal, faz os atendimentos, isso é muito importante. Agora, todas as empresas do transporte têm direito de forma gratuita, não é, a essas campanhas. A Van Itinerante vai até lá, o instrutor do SEST Senat vai até lá, prepara um material excelente de primeira qualidade, a gente leva dados atualizados, fala do sinistro de trânsito, fala quais são as maioria das causas dos sinistros de trânsito. Já pegando o gancho do Maio Amarelo, ficou tranquilo essa questão do acesso das empresas, né? Sim. Só ligar lá e fazer o agendamento, solicitar, se tiver agenda. Mas liga para onde? O número? Liga para a unidade do SEST Senat, não é verdade? Ou então você pode fazer a solicitação, que agora é no nosso CRM nacional, no número 2017-0073, não é verdade? Você pode entrar em contato com esse número, de novo, 2017-0073. Né? Ele é um número de WhatsApp nacional, você vai entrar lá, enviar sua mensagem, ele vai te responder a priori nesse momento de forma eletrônica, mas ele vai te encaminhar para a unidade que você tem interesse. Naquela unidade eles vão te responder, intervalo só para almoço de 12 às 13, de segunda a sexta, de 8 às 17 horas, vai atender todo mundo, encaminhar para o setor responsável e dar sequência na demanda para fazer o seu agendamento. Ou seja, hoje você está na unidade de Contagem, mas caso tenha alguma pessoa ouvindo a gente de uma outra localidade, ligando esse número, ele vai direcionar a unidade correta? Isso, na verdade, esse número de WhatsApp, ele não é nem para ligação, ele é só para contato via WhatsApp. Entendi. É uma nova plataforma CRM. Antes a gente trabalhava com o Buzz Monitor, né? Agora mudou a plataforma, é a plataforma CRM, tá? Deixa eu repetir o número, não vou perder a oportunidade. Gente, SEST Senat Nacional, agendamento de palestra, dúvidas sobre saúde, alimentação, qualidade de vida, cursos especializados, plataforma online, tire sua
sua dúvida no WhatsApp nacional do SESI Senat. O número é o 2017-0073. Não esqueça desse número. Então vamos lá, Gabriela, continuando aqui a sua resposta, né? Esse programa do Maio Amarelo, ele é mundial. Ele começou com a ONU lá em 2011. A ONU todo mundo conhece, que é a Organização Nacional, o quê? Nacional? É nacional ou não? Você tá perguntando... ONU. Organização das Nações Unidas. Foi uma pegadinha que eu quis fazer aqui. É a Organização das Nações Unidas. Ela foi criada pós-Segunda Guerra Mundial e ela dita e edita regras humanitárias internacionais. E a ONU veio percebendo lá em 2010 que estavam acontecendo mais de 1.300.000 mortes no trânsito no mundo inteiro e mais de 600.000 pessoas hospitalizadas ou com alguma sequela. Então, o que a ONU resolveu fazer em 2011? No mês de maio, justamente no mês de maio, criou a campanha do Maio Amarelo Mundial para conscientizar o pessoal sobre a diminuição de acidentes de trânsito, praticar direção defensiva, cuidar da própria segurança e da segurança de terceiros. Ótimo. Então, no Brasil, né, a gente olhou e percebeu, essa campanha da ONU é interessante. A ONU lançou a campanha decenal 2011-2020, agora nós estamos de 2020 a 2030, nós já estamos na segunda década de prevenção, de conscientização e prevenção de sinistros. Porém, lá em 2014, foi criado o Observatório Nacional de Segurança Viária, ONSV. O Observatório, ele é uma ONG, né, que se preocupa com relação a essa questão de sinistros de trânsito no Brasil. O que ela fez? Ela adaptou o Maio Amarelo para a gente aqui dentro do Brasil, né? E lá em 2014, começou de lá para cá a campanha de conscientização do Maio Amarelo. Inclusive, nesse ano agora, na verdade, todos os anos, o tema principal do Maio Amarelo é desacelere, seu bem maior é a vida. Esse é o tema principal. Já os subtemas de todos os anos, esse ano agora 2025, nosso tema é mobilidade humana, responsabilidade humana. Porque se a mobilidade é nossa, a responsabilidade é nossa de resolver. É programa de melhoria contínua, é sinalização, é conscientização, é melhorar no conteúdo, é colocar conteúdo no ensino médio, na graduação. Como que a gente faz para conscientizar o pessoal que está chegando para tirar a habilitação nova, né? Então, nós podemos perceber que de lá para cá começou essa conscientização. Lá em 2014, nós tínhamos um pico de 50.000 mortes por ano no trânsito no Brasil. Nós caímos para 48, 47, 45 mil, 40 mil. Agora, em 2024, saiu uma pesquisa recente que nós estamos girando em torno de 42.000 mortes por ano. Isso dá um total de 4 pessoas por dia, já acelerando aqui a conta para a gente não demorar muito. Não, na verdade, é 4 pessoas por hora. Eu falei por dia só para amenizar, mas não. No Brasil, morrem 4 pessoas por hora, uma a cada 15 minutos. Aqui, nesse quarto de hora agora, infelizmente, está morrendo uma pessoa no trânsito. Seja carbonizada, atropelada, colisão frontal, perdeu o controle do veículo, infartou, teve um AVC. Então, eu não vou nem entrar no mérito aqui não, porque, na verdade, o nosso foco aqui é a conscientização. Então, a responsabilidade é de todos, né? A responsabilidade é de toda a sociedade civil. Empresários, não empresários, aquela pessoa que exerce uma atividade remunerada, aquela pessoa que não exerce atividade remunerada. O trânsito está para todos o tempo todo e ele oferece risco para todo mundo. Então, agora, já na campanha de 2025, nosso foco é diminuir essa quantidade de sinistros de trânsito. Lembrando que a cor amarela, né, o mês de maio foi quando a ONU lançou a resolução no mês de maio. Por que a cor amarela, Jorge? Porque o amarelo do semáforo, ele significa o quê? Atenção, diminua a marcha, o sinal vai para o vermelho, vai fechar. O que o pessoal faz quando é amarela? Marcha para trás e acelera. Não pode. Aí você passa nele vermelhando, de lá pegou abrindo. O que vai acontecer no meio do cruzamento, Gabriela? O sinistro, a fatalidade. Então, a cor amarela é justamente para conscientizar as pessoas com relação à importância da vida. Nós temos Setembro Amarelo, né, a Semana da Conscientização, Semana Nacional do Trânsito. E outra coisa também que é amarela são as placas de trânsito. Isso, nós temos as vermelhas e as amarelas, né, as de regulamentação e de advertência, né? Justamente. As amarelas são de advertência, para advertir. Então, o amarelo, ele vem nessa toada aí de conscientizar. Por que Maio Amarelo, campanha de conscientização, prevenção e diminuição do trânsito? Por causa do semáforo, a cor amarela. Atenção para a vida. Atenção para atenção para a vida. Atenção para os terceiros. Atenção para a coletividade. Atenção para a sua segurança pessoal. Se não amarelou, segura, diminui a marcha. Não é melhor você chegar um pouquinho atrasado do que você não
chegar. Então, o foco é o seguinte, já pegando o gancho da sua pergunta aí, eu já ia até falar sobre as ações que as pessoas, que todos os condutores devem tomar no trânsito. Não gerir álcool e dirigir. Não dormir menos de 4, 5 horas por noite é uma questão de saúde, sempre de 6 a 8 horas, porque uma pessoa que virou à noite ou que dormiu menos de 4 horas equivale como se ela tivesse ingerido bebida alcoólica. Em questão de tempo de reação, de observação, de tomada de decisão, é como se ela tivesse ingerido bebida alcoólica. Né? Então a gente conscientiza o pessoal a usar o cinto de segurança, aumentar a distância de segurança, fazer a leitura de placa, não ingerir álcool e drogas de dirigir. Não é verdade? Porque é a partir da nossa conduta, porque quando você cuida da sua segurança e da sua conduta, você começa a observar os outros. Você percebe uma pessoa que está afoita, está aflita no trânsito. Sim. Buzinando, joga para a direita, joga para a esquerda, buzina, bate no volante, esbravede dentro do carro. E isso é infração, sabia? Ah, é? Só que o nosso foco aqui agora não é infração de trânsito. Pois é. Senão a gente poderia entrar nesse nicho aí, né? Jorge, então pra gente finalizar, que a gente tá com um tempinho mais curto aqui, eu queria que você falasse, resumidamente, o que foi mais importante para você nessa conversa nossa e o que você quer destacar para aquele ouvinte sobre a campanha Maio Amarelo? Gabriela, excelente pergunta, né? Então, a gente pode destacar aí o SEST Senat e a campanha mundial que se tornou nacional do Maio Amarelo, que é uma conscientização aberta a todos os públicos, a todos os nichos empresariais, não empresariais, para adultos, para crianças, para estudantes. É um programa que está aberto, é um programa de qualidade, que tira dúvida, que tem foco, objetividade, fala sobre a conduta humana e além, né, com certeza, focando aqui no SEST Senat, divulgar os nossos trabalhos, a importância que nós temos perante a sociedade e o pessoal do transporte, né? Especialmente para os grandes empresários que precisam sempre de estar reciclando seus colaboradores, os motoristas, falando sobre ética e moral, né? Então a gente pode resumir a importância desse nosso assunto, porque ele vai se refletir amanhã em alguém dirigindo no trânsito, vai lembrar, eu assisti aquele vídeo do Satsang, a Gabriela falou isso e isso, o Jorge falou isso e isso. E é verdade, aumentei distância de segurança, não me envolvi no sinistro por causa disso. Minha saúde é assim. Então, esse trabalho que a gente faz, ele é muito importante e ele tem resultado lá na frente, não é agora não. Sim, com certeza. Então, ô Jorge, vamos encerrar o nosso podcast. Sim. Agradeço o ouvinte que está nos escutando ou nos assistindo agora, né? Peço que compartilhe o episódio e a campanha nas redes sociais. Não esqueçam de curtir nossas redes sociais e ressaltar a importância de fato que é a atitude de cada um no trânsito, né? Eu acho que essa conversa nossa foi muito boa. Sim. Nós aprendemos muitas coisas, divulgamos dados, vimos também que o caminhão tem vários pontos cegos, então aquele ouvinte tem que prestar atenção nisso também. Então a gente vê o quanto é importante a gente participar dessa campanha, seja com o SET Senat, seja com o Satsang. Então, para aquelas empresas também que não está em Belo Horizonte ou região metropolitana e quiser o auxílio do Satsang em contatar o SET Senat, conta com o Satsang também. Ótimo, ótimo. Já aproveitando, eu sei que você já vai fazer o encerramento, eu só gostaria de deixar bem claro para o pessoal que o SEST Senat, ele está no século XXI, né? O mundo tecnológico já está aqui, nós estamos nas redes, no Instagram, no Facebook, né? Todas as redes sociais, vai lá, pesquisa, @SEST Senat Nacional, @SEST Senat Minas Gerais, tem um site também nacional, www.sestsenat.org.br/transporte, /saúde, né, /alimentação. Então você pode pesquisar, tem uma gama enorme de facilidades e oportunidades para você ter acesso ao serviço do SEST Senat. Sempre lembrando, de forma gratuita. Ótimo, Jorge. Te agradeço a sua presença, agradeço o convite, agradecemos também o SET Senat, sempre está contribuindo com o Satsang, é um grande parceiro da nossa entidade. Vamos finalizar, então, pedindo ao ouvinte para seguir e compartilhar esse episódio nas suas redes sociais e seguir o Satsang nas redes sociais também. Muito obrigado. Por nada, eu que agradeço. Curtam, comentem e compartilhem.